E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, né, uma notícia que saiu interessante, o que é o electroma. É uma rede, opa, a luz aqui agora, que é uma rede do corpo humano recém-descoberta que pode revolucionar o tratamento do câncer. Mas, o que é isso, né? Electroma, será que realmente isso já pode ser usado, já é na prática, né? Mas, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, então clique no botão inscrever-se aqui embaixo, ative as notificações clicando no sininho, sempre que tiver um vídeo novo vocês vão ser notificados e aí vocês logo assistam o vídeo, curtam, comentem, né? E compartilhem o vídeo também, que aí mais e mais pessoas vão poder ser atingidas, ser alcançadas, porque vai ajudar o canal a crescer, certo? E trazendo informações sobre câncer, sobre oncologia convencional, tratamentos, quimioterapias, enfim, tratamentos novos, oncologia integrativa, tratamentos alternativos, alimentação, atividade física, descobertas, pessoas com câncer, né, famosos, enfim. Sempre de uma forma simples e com a linguagem tranquila para que todos possam entender. Então vamos lá, gente. O que é electroma? Rede do corpo humano recém-descoberta que pode revolucionar o tratamento do câncer. Eu vou aqui lendo um pouquinho para vocês e aí a gente vai vendo. Ah, Vou comentando, né? Nas últimas décadas, muitas pesquisas foram feitas para desvendar o funcionamento do corpo e estudando três sistemas. O genoma, o que é o genoma? O genoma é o conjunto de todos os genes do corpo humano. Os genes são os pedacinhos do núcleo das nossas células que carregam do que o DNA forma, né? O DNA é como se fossem as letras e as letras combinadas formam palavras. As palavras é como se fossem os genes, né? Então, o conjunto dos genes que dão os comandos para o nosso corpo funcionar, certo? Temos o proteoma, que é o conjunto de proteínas que os genes decodificam, né? Então, às vezes um gene pode dar mais do que uma proteína, então às vezes o conjunto das proteínas que a gente tem também vai dizer como que o nosso corpo funciona. E o microbioma, que é o conjunto das bactérias que moram no nosso corpo, principalmente no nosso intestino, mas na nossa pele, na nossa boca, no nosso pulmão. Nos tumores tem algumas bactérias também, e não só bactérias, como alguns vírus e alguns protozoários, parasitas que vivem no nosso corpo de uma forma saudável, né? Então o conjunto do microbioma também hoje em dia é muito estudado, principalmente também na área da oncologia também, em relação com o câncer. E aqui ele explica um pouquinho, né, o que é genoma, é, e aqui a rede bioelétrica que faz os organismos funcionarem, alguns cientistas chamaram de electroma. Então vamos lá. Assim como os sinais elétricos sustentam as redes de comunicação pelo mundo, né, os fios, estamos descobrindo que eles fazem o mesmo com o nosso corpo. A bioeletricidade é a forma em que as nossas células se comunicam entre si. Explica um artigo científico recente dessa pesquisadora aqui. Então vamos lá. Algumas pessoas atribuem a, a essa mulher, né, a invenção dessa palavra electroma, ela afirma que não podemos subestimar a forma total e absoluta que todos os seus movimentos, percepções e pensamentos, e os meus, são controlados pela eletricidade. Bom, ela destaca que compreender o electroma é fundamental, porque se interviermos no processo bioelétrico do corpo, podemos consertá-lo quando houver algo errado. Bom, isso não necessariamente, né? Mas a gente vai ver mais embaixo que alguns casos funcionam, pode até funcionar assim. O nosso corpo, ele realmente tem muitas questões elétricas, podemos dizer assim. O primeiro que a gente sabe, fala muito, é os neurônios, né? O nosso cérebro é todo de impulsos elétricos, né? Então, a célula, por exemplo, no cérebro do neurônio, ela vai se comunicando com outra através de impulsos nervosos. A gente fala, impulso nervoso é o elétrico, é o impulso elétrico. E aí desce pelo nervo o impulso elétrico e chega até o músculo o impulso elétrico. E às vezes não só músculo, mas outros órgãos do corpo também pelos nervos. Então, o que conduz, nesse caso, é a eletricidade, né? Através das nossas células. Um outro lugar onde tem eletricidade pra caramba é no coração, né? Então, a gente não tem lá o coração como uma arritmia. O que é arritmia? São erros na transmissão da eletricidade pelo coração. Tanto que a gente faz um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, para estudar como que está o impulso elétrico do cérebro e como que está o impulso elétrico do
coração, certo? Só que nas próprias, aqui ele vai explicar mais, mas eu vou dar uma resumida para vocês. As nossas células, não só do coração, mas as células do cérebro, como é que o nosso músculo contrai? Através do impulso elétrico. Se você pegar, fazer experiências, né, nas aulas de biologia, pegar um animal e dar um choquezinho no músculo dele, o músculo fecha, contrai. Por quê? Por causa de eletricidade. Então, nosso músculo contrai a partir de eletricidade. Só que é uma eletricidade que vem do comando do cérebro. Né? Então, uma eletricidade, de certa forma, química. Né? A energia química que a gente se alimenta, que a gente armazena, que a gente gera energia, ela se transforma em eletricidade. Como? Uma das formas são nas nossas células. Imagina a célula como uma bolinha. A gente tem diferença de potencial de dentro para fora da célula por conta do acúmulo de íons, né? Tem o sódio de um lado, o potássio de outro, né? Então a gente tem mais sódio fora do que dentro da célula e a gente tem mais potássio dentro da célula do que fora da célula. E essa diferença de sódio com potássio, diferença de cargas elétricas dos elementos químicos, dos nutrientes, né? Mais especificamente dos elementos químicos, causa uma eletricidade, uma descarga elétrica, né, de uma célula, né, de dentro para fora da célula. Então realmente tem eletricidade. Isso gente, estou explicando de uma forma bem simples, tá? Mas quando a gente fala, o sódio, o potássio, para que ele serve? É muito disso. Por que você tem cãibra porque está com potássio baixo? As pessoas não falam muito isso. Pois é, porque por exemplo, com potássio baixo, o impulso nervoso não vai funcionar direito ali nas células musculares. Então você vê que o potássio tem a ver com eletricidade também, além de outras funções também, né? Então, continuando aqui, resumindo, né? Como funciona? O professor Mustafa Dzong, do Imperial College de Londres, é um dos primeiros cientistas a aplicar a eletricidade no tratamento desta doença, qual o câncer, né? Ele também dá aula de neurobiologia e editor-chefe da revista Bioeletricidade, a única revista científica falando sobre eletricidade no corpo humano. Mas antes de entender a bioeletricidade, Cadê? Explicou como é essa corrente que passa pelo corpo. Todos os elementos que temos no nosso corpo, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, passam por reação química que causa a separação dos seus átomos, formando os íons, que são partículas eletricamente carregadas, né? Então foi o que eu falei. Essas substâncias químicas elas ficam carregadas, né? E os fluidos no nosso corpo são repletos desses íons. Os de carga oposta se atraem, os de mesma carga se repelem, e quando circulam pelo nosso corpo gera uma corrente. Ele ressalta que é uma corrente com potência muito baixa, de 70 mV, em termos de comparação, 70 mV. Uma pilha tem 1500 mV, né? E a bioeletricidade do corpo é fundamental para o seu funcionamento, segundo ela, já que através desses sinais que as diferentes partes do corpo se comunicam, como eu falei para vocês aqui, por exemplo. Tem outras formas de comunicação, comunicação química através dos hormônios, né? Através do sangue, mas essa comunicação elétrica também funciona assim, né? Por exemplo, a gente tem o nosso sistema nervoso simpático, esse sistema nervoso parasimpático, que eles se comunicam com basicamente quase todas as partes do corpo. Então, através não exatamente do cérebro, mas do sistema nervoso central, ele dá comandos nervosos elétricos para praticamente quase todos os órgãos. Lei fundamental. Ele destaca que a rede bioelétrica do corpo funciona sob os mesmos princípios de qualquer circuito elétrico. A grande diferença, pulando aqui para não ficar muito complicado, a grande diferença é que quando a eletricidade tradicional se move ao longo do núcleo de um cabo, a bioeletricidade é gerada por íons que fluem através da membrana celular, né? Então, a eletricidade do fio de telefone ela anda através do fio. A eletricidade no nosso corpo ela é gerada através nas células, né? Então, foi o negócio que eu expliquei. A diferença de sódio de um lado com potássio de outro, isso gera uma diferença e gera uma eletricidade dentro da célula. Como a membrana tem uma função de vedação, é o que eu estava explicando, os íons têm que atravessar uma comporta, são os canais iônicos. E aí esses canais, como eles seguram um pouco os íons, faz essa diferença de eletricidade de um lado para o outro de cada célula do nosso corpo. Para o especialista, é um paradoxo que o sistema bioelétrico tenha sido muito menos estudado do que outros sistemas como o genoma, já que a compreensão é de muito menos dificuldade, porque é uma compreensão elétrica, basicamente. A eletricidade a gente conhece muito bem. Temos 22 mil genes e cada pessoa tem uma composição genética diferente.
Por isso que a medicina é personalizada. Mas a bioeletricidade ela é fundamental, única, não difere muito de pessoa para pessoa, é o que ele diz. John Gause também destaca que todas as células de tecido do corpo, neurônios, nervos, músculos, cartilagens e intestino utilizam o mesmo processo nervoso, porque o cérebro se comunica com todos, né? Quando pensamos nas propriedades elétricas do corpo, pensamos em primeiro lugar no cérebro, coração e músculos, mas a realidade é que até os micróbios do nosso intestino, o sistema imunológico e as células cancerígenas também geram sinais elétricos, porque todas são células e todas as células têm diferenças desses íons dentro e fora dela. E aí, falando um pouquinho sobre o câncer, ele fala que está relacionado com a forma de transmissão de sinais elétricos. Já mencionamos que para entrar e sair das células, os íons, né, que são essas partículas desses elementos químicos, utilizam canais iônicos, que são as proteínas nas membranas das células. Eles funcionam como comportas, que deixa se abrir e fecha. Abre e fecha. Quando abre, passa corrente elétrica. Quando fecha, para de passar a corrente elétrica. No caso do câncer, que é basicamente uma doença que ocorre quando as células começam a crescer rapidamente, o professor explica que esses canais iônicos são muito importantes, já que eles controlam a proliferação e a migração das células. Isso eu não sei como, né? Mas está dizendo aqui. Graças às aí isso é parte interessante. Graças às pesquisas iniciadas pelo especialista na década de 90, ele e sua equipe descobriram um dado revelador. As células cancerígenas ficam agressivas, ou seja, tendem a multiplicar mais quando são eletricamente excitáveis. As células cancerígenas geram um zumbido na atividade elétrica e isso torna elas hiperativas. Eu não entendi se é causa ou se é consequência, né? O fato de elas funcionar, as células querendo se dividir muito, elas geram mais, tipo, uma eletricidade maior, ou o contrário, a eletricidade maior que gera mais divisão celular. Porém, o problema do câncer não é ter um tumor, não é ser um tumor. Você pode ver com o tumor. O problema é quando se propaga da metástase. E aí ele descobriu que uma das chaves para interromper esse crescimento acelerado é fechar essas comportas elétricas. Faz sentido, porque se não tiver essas comportas elétricas que deixam passar os íons de um lado para o outro da célula, bloqueando os canais iônicos, principalmente os canais de sódio que ele está falando aqui, isso vai deixar de estimular o crescimento do câncer, porque toda célula precisa de canais iônicos funcionando. Então, utilizando produtos farmacêuticos para bloquear esses canais, o professor conseguiu interromper a proliferação e a propagação das células cancerígenas em animais. Seu próximo desafio é realizar testes em seres humanos, o que é um processo mais complexo. Mas ele defende que já tem indícios que a técnica funciona. Especialistas em ciências biomédicas, estudante de doutorado, no final ele publicou um estudo epidemiológico que analisou informações de 53 mil pacientes com câncer de 3 tipos: mama, próstata e cólon. Esse estudo foi bastante interessante. Cerca de 150 desses 53 mil pacientes também tinham angina, que é uma doença de infarto, né, que dá infarto, doença coronariana, e eles usaram um medicamento chamado ronalazina, que bloqueia os canais de sódio em condições de baixo oxigênio, e condições de baixo oxigênio também tem nos tumores. O que ele conseguiu observar? Viu que pessoas que tomavam esse bloqueador do canal de sódio sobreviviam em média 60% mais do que os pacientes com câncer que não tomavam esse produto. Então é interessante essa observação. Precisa utilizar agora um teste, né? Pegar 500 pessoas de um lado, 500 pessoas do outro e dar esse remédio e ver se realmente funciona. Esses são estudos de fase 3 que a gente fala. Medicamentos como a ranulazina podem transformar cânceres agressivos em benignos, ou seja, sem metástase, permitindo que o paciente viva de forma crônica, como diabetes. Então ele não está falando que vai curar o câncer, mas o câncer já está ali. Então com esse medicamento ele pode frear o crescimento acelerado, né? Talvez combinando com outras quimioterapias, outros tratamentos, possa ajudar a matar. Isso também elimina efeitos secundários tóxicos indesejáveis de quimioterapia. Aí ele patenteou, né? Porque aí também investigou esse tempo todo e tem que ganhar algum dinheiro porque as pesquisas são caras. Então assim, você vê que apesar de usar a eletricidade do corpo natural, não é para estar dando choque no tumor, não é com correntes elétricas que você vai tratar o tumor, não é isso. É com medicamentos que impedem a corrente elétrica de passar, tá? Aí que ele fala outros usos, né? Não só para a cura do câncer, essa excitação eletrônica que faz com que as células se multipliquem pode ser usada para
as células se multiplicarem e na cura de feridas, por exemplo. Então, aqui ele falou que, por exemplo, as células, por exemplo, numa ferida, elas geram um campo elétrico. E essa é uma corrente de ferida que chama o tecido vizinho, atraindo agentes curativos e regeneradores. E aí eles fizeram um teste, né, para medir essa corrente elétrica e concluiu que essa corrente elétrica, quando tem um tecido ferido, ela aumenta quando há lesão e vai reduzindo à medida que vai se cicatrizando. E também descobriu que pessoas que tinham uma corrente elétrica mais fraca curavam mais lentamente do que tinham uma corrente elétrica mais forte. E viu que também pessoas mais velhas tinham correntes elétricas mais fracas. Aí fizeram 2 estudos, né, para tratamento de feridas crônicas e demonstrou que estimular eletricamente as feridas crônicas quase duplicou a taxa de regeneração dessas feridas, né? Então, assim, interessante, né? Pode usar até para curar acelerar a cura de ossos fraturados. Então, assim, realmente é uma coisa interessante. E aqui ele faz uns questionamentos, né? Se já existem pesquisas que demonstram uma possibilidade de funcionar, por que não tem médicos aplicando? Primeiro que os médicos são conservadores, é o que ele fala aqui. E, e assim, eu acho que realmente precisa de mais dados, né? Apesar de aparentemente ser um tratamento que não tem efeitos colaterais, mas a gente precisa ver. Por exemplo, se usar aquele medicamento lá para o câncer junto com outros medicamentos, não vai ter interferência, não vai piorar, não vai dar mais efeitos colaterais, enfim, a gente não sabe, tem que testar para ver, né? Aqui ele fala que os médicos também não gostam de se arriscar, fazer tratamentos novos, fala que as indústrias farmacêuticas não querem pesquisar tratamentos baratos, realmente, isso sim, faz sentido também. E que fala também que usar a eletricidade precisa conhecer um pouco de física e, segundo médicos ou biólogos, tem medo. Não sei, porque se, por exemplo, no caso do câncer for usar a eletricidade para tratar com remédio, né? Remédio para eletricidade, não vai ter tanto problema. Agora, se for ter que usar corrente elétrica, aí também já é mais complicado, que não é muita área do médico clínico, do médico oncologista ali geral, né? Então, ele fala mais um pouco aqui, questão de tempo e tal. Mas enfim, é interessante essa pesquisa, né? essa descoberta ali desse electroma, que é como as correntes elétricas do organismo funcionam, tá? Mas ainda está longe de ser tratada no câncer e, pelo que ele falou, né, quando o tratamento é no câncer é com remédio, não é correntes elétricas para tratar o câncer, tá? Eu estou reforçando isso, porque certamente vocês já vão ouvir por aí em breve tratamentos para o câncer com correntes elétricas, e não é isso, é com remédio, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Coloque nos comentários o que vocês acharam dessa descoberta maluca aí, mas que faz muito sentido, que existe mesmo realmente, né? Não é tão maluca assim. Vocês acharam legal? E vocês acham que vai dar certo isso um dia para o tratamento do câncer? Coloque nos comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.